Elias, deixa eu... você hoje cria rancho, não é isso? Criador de rancho. Exatamente. Mas em 1980 você passou por uma experiência bastante diferente. Você era caminhoneiro e o que aconteceu com você? Conta pra gente. Bem, João, em 80, nós, um pouco mais novo, eu já tô com 52, já vai um bocado de tempo aí. E nós, eu e dois amigos, Roberto Seixas, meu primo, e o Guaraci, resolvemos ir à Serra Pelada e tal, para arrumar um dinheiro extra. E nessa de vai não vai, não arrumamos nada, porque a minha intenção não era prospecção de ouro. O meu negócio era transporte de garimpeiro de Marabá à Serra Pelada. E chegamos lá, eu, o Guaraci e o Alberto, não deu em nada, voltamos. Justamente na volta é que as coisas não aconteceram como nós prevíamos. Não foi uma volta simplesmente. Sim. Aconteceram fenômenos estranhos. Que quando nós estávamos em Conceição do Araguaia, o que me ateve muito à ufologia, e me prende isso até hoje, foram fatos que não tinham explicações plausíveis para poder me orientar. Como, por exemplo, chegamos em Conceição do Araguaia, abastecemos o caminhão, e quando chegamos em Guaraí, nós tínhamos uma diferença de tempo de 5 horas. E quando fomos abastecer o caminhão não tinha gasto sequer uma gota de diesel. Isso tudo me deixou intrigado. Foi aí, a partir daí, que eu passei a querer saber o porquê que tinha acontecido aquilo. Nós três passamos a pesquisar. Mas até aí você não tinha visto nada? Não, lógico que tinha. Porque quando nós... Lógico que sim. Lógico que sim. Eu pulei um pouquinho porque o tempo é curto, a gente tem que acelerar, logicamente. Voltando pela estrada, era uma estrada de caminho de carroça, e que nós tínhamos que trafegar no máximo a 20 km horários, porque era uma estrada muito ruim. E nós vimos, eu vi à direita do caminhão um foco de luz muito forte. E, sendo mais breve, nós nos propusemos a ir até lá. Até o foco? Até o foco. Era baixo esse foco? Era baixo, que estava a uma distância de uns 300 a 400 metros. E a gente se propõe lá, o Guaraci disse para mim assim: Elias, pega a filmadora, filma aí pra gente até lá e tal. Aí eu peguei. Você estava com uma filmadora? Eu tinha uma filmadora Super 8, que eu tinha levado a fim de documentar a viagem lá em Serra Pelada, essa coisa toda. E quando nós filmamos e fomos até lá, caminhamos a cerca de uns 50 metros, eu falei, tô com medo e tal, e voltamos. Entramos no caminhão e demos a partida. E o caminhão, a partir daí, começou, ele piscava os faróis sem que eu estivesse acionando os faróis. O motor começava a falhar como se tivesse falta de diesel, ao ponto dele parar totalmente. O caminhão para totalmente o motor e o Guaraci desce para pegar um chapéu que tinha sido tirado da cabeça. Eu não sei como isso aconteceu, a história às vezes fica um pouco truncada. Sim. Ele desce pela direita, eu pela esquerda. Então, logicamente, tínhamos que nos encontrar na parte de trás. Aí, então, aquela... Depende. Se um andasse para frente e outro para trás, vocês não iam se encontrar nunca? Nunca. Vocês iam se encontrar na traseira do caminhão? Perfeitamente. E aí? Aí tá certo. Aí, chegamos lá, nem o Guaraci e nem eu, nós não nos vimos. Quer dizer, eu não vi o Guaraci. E ele não te viu também? Também não, porque nós nos encontramos. Simplesmente, eu não o vi. E aquela luz que estava aos 400 metros à direita, veio por cima do caminhão, iluminando com grande intensidade, deixava a carroceria do caminhão translúcida, quase transparente. Eu cito o exemplo de uma lanterna que se põe sob a mão, acendendo, se olhando por cima, dá essa impressão que é transparente. Sim. Ali então eu fui sugado por essa luz e fui vendo o caminhão cada vez menor e sendo elevado para Guaraci cima. nada, Guaraci não. Depois então disso tudo, fiquei numa nave. Aí você foi sugado para dentro dessa nave? Dentro da nave. Dentro da nave. E nessa nave era oval. Ela tinha 8 metros de altura e uns 2 metros de diâmetro, formato de um ovo. Essa nave circulava... Um ovo em pé ou um ovo... Em pé. Quer dizer, era comprida e estreita. Isso, perfeitamente. Ela fazia um movimento de rotação
no sentido anti-horário, né? E eu fui elevado dentro da nave, fiquei na imponderabilidade, até que desci na parte inferior, passei por uma porta, que eu não sei como, a porta se abriu. Mas dentro dessa nave tinha móveis, tinha alguma coisa? Não, até então não. Nada, só não. apareceu a porta. Só a porta. Quando eu saio dali, eu adentro em outra nave, né? Ali então havia outra nave? Outra nave. Quando eu saio dessa, eu embarco numa outra bem próxima dela, a uma distância assim de 2 metros. Desci e embarquei, porque a porta estava aberta, eu estava sozinho, então a tendência era eu sair. E saindo, eu passei por uma outra nave. Mas tinha alguma ponte que levava de uma nave a outra? Tinha 3 degraus que eu desci e passei para outra. Direto na outra. Isso. Ali, à minha frente e à direita, estava sentada uma criatura que operava. Como é que era ela? Como é que a criatura, depois que nós chegamos perto e batemos um papo, sendo que esse papo era interessante. Era através... Mas em que língua era esse papo? Aí que está o problema. O idioma deles que é o problema. Até então, nós nos comunicávamos através de telepatia. Tá? A primeira pergunta partiu de mim: de onde você vem? Quem é você? Simplesmente me respondia, me olhava assim como você me olha, tá? Não dizia nada. Eu não estava entendendo, eu não estava captando ou não. Você pensava na pergunta, é isso? Quando... Ou você chegou e disse quem é você? Não, eu não usei a palavra para me comunicar. Eu simplesmente pensei. Pensou, de onde é que você vem? E depois ele respondeu também telepaticamente que vinham de um lugar cheio de luz, tal, que eu talvez não entendesse. Eu me senti um pouco ridicularizado, mas deixei para lá. Nisso ele fica de pé, aí que vem a resposta. Ele de pé, ele tinha 2,10 metros de altura, com certeza. Tinha os lábios finos, seria um rasgo, os lábios bem finos. Os olhos eram oblíquos, puxados como os olhos dos orientais. A mão dele, os dedos, eram grandes. Quantos dedos eram? Eram 5. Eram grandes em relação à palma da mão. Sim. E quando de pé, nós observávamos que os braços estendidos iam além da linha do joelho. Por isso que quando eu olhava por trás, ele operando numa mesa, estava fixada à parede, ele não se curvava para colocar o queixo, o cotovelo sobre o joelho. Simplesmente ia sem se curvar. Ou ele estava com o cotovelo apoiado no chão? Não, né? Quer dizer, não era tão comprido. Não chegava a ser tão comprido assim. Aí ele chegou e ele deu... E você estava assustadíssimo, ou não? Eu estava temeroso. Por que você falou essa medida exata, 2,10 metros? 2,10 metros porque... No cálculo, assim, esse homem tem 2,10 metros, assim, ou no mínimo 2,10 metros? Não, o cálculo é fácil de se fazer, porque eu tenho 1,70 m, eu aquilatei a altura dele com relação à minha. Isso se torna fácil. Perfeito. Chegar a uma conclusão. Você botou mais uns 40 centímetros aí? Mais uns 10, poderia ser 2. Sei, mas 2, no mínimo 2. 2 metros, 2,10, com certeza. Aí o que ele falou para você? Então, depois desse monólogo, praticamente eu só perguntei. Sim. Ele me convidou a sair. Mas antes de sair dali... Sair para onde? Sair dali para irmos para outro lugar. Mas dentro da nave? Dentro da nave. Nós saímos dali e passamos para outro lugar. E antes ele colocou no meu peito um aparelho do tamanho de uma chapinha de refrigerante. Colocou no meu peito. Com esse aparelho, eu fui informado que, eu falando em português, logicamente, ele me ouviria em português. Ele falando no idioma dele, eu ouviria também em português. Ao contrário, quer dizer, você falando português, ele ouviria no idioma dele, perfeitamente. E ele falando no idioma dele, você ouviria em português. Era uma coisa pendurada ou... Não, era aderente. Aderente? Inclusive me deixou uma marca, ficou branca durante muito tempo, esbranquiçada, e com o passar do tempo, já são 15 anos, ela foi se modificando, transparecendo, e hoje está bem pequenininha. Ainda tem a marca? Ainda tem. A gente pode ver a marca? Claro. Deixa eu ver a marca. Pode. Cadê? Ela ficou uma marquinha bem pequenininha. Uma marquinha bem pequenininha, uma marquinha branca. Bom, e aí vocês começaram a falar... Você estava consciente o tempo todo, não é isso? Não.
Esse detalhe, até o momento que eu fui sugado e vendo o caminhão, no início, eu estava em estado de consciência. A partir daí, eu só me lembro numa regressão que nós fizemos através da professora Irene Grank, uma ufóloga conhecidíssima aqui no Brasil, mundialmente você só através da professora Irene Grank, que me levou... é que você se lembrou de tudo isso? Que me levou ao Dr. Silvio Lago. Então, a partir daí, depois da regressão, eu e os outros dois, ficamos em locais separados. A partir daí... Que outros dois? Os dois que estavam comigo, o Guaraci e o Alberto Seixas. Os dois também foram para dentro da nave? Os dois também foram. Só que nós ficamos em locais diferentes. Isolados. Mas eu pude ver, em alguns momentos, o Alberto Seixas. O Guaraci eu não o vi. Fazendo o que, o Alberto? O Guaraci voltou também da nave? O Guaraci voltou. Inclusive está desaparecido há 7 anos, eu não o vejo. Entendeu? Eu não sei o que está vendo, mas... O Guaraci, onde é que você anda, Guaraci? Deve ter pego uma nave errada. De repente agora ele... Será que as naves também tem placa, pode circular? Olha, tal dia essa, tal dia aquela. Ele está numa nave que não está podendo pousar. De repente atrasa. Mas, Elias, nós vamos fazer... Eu vou chamar o reloginho, porque aqui tem muita coisa para te perguntar. A gente vai ter que continuar com esse papo aqui com você, tá? Ô, William, solta o reloginho que a gente volta aqui com Elias Seixas. E tenho aqui ao meu lado o Elias Seixas, que é o caminhoneiro que em 1980 foi sugado para dentro de uma nave espacial, passou dessa nave para outra nave, ele e mais 2 companheiros. Ô, Elias, a gente estava então falando que você já tinha entrado em contato verbal com o alienígena. Com esse alienígena. Era um só? Era um só. Mas quando eu e ele, quando nós saímos desse primeiro local, dessa primeira sala, que posso chamar assim, nós fomos para uma outra. Nessa outra havia mais 2. Tá? A partir daí... Iguais a eles? 2 altos? Eles eram altos, tinham a mesma estatura. A partir daí, ele me informou o seguinte, que iria fazer uma série de experiências e que eu deveria colaborar para que ficasse mais fácil para mim. Rapidamente eu entendi que, a partir de então, eu passava a ser cobaia. Uma cobaia. Né? Como era o nome? Eles tinham nome? Tinha um nome. Como é o nome deles? O que manobrava todas as ações chamava-se Krairos. E os outros 2 eram Kiran e Dislamã. Por que eles sempre têm nome de história em quadrinhos, esse pessoal que vem de lá? Eu acredito que eles leem muito e acham bonitinho. Vocês não vou botar esse aqui. Vou botar esse nome que é bonitinho. Dislamã, pronto. Bom, aí você virou cobaia. O que eles fizeram com você? Aí ele disse assim, tira a roupa. Opa. Aí... Não tinha nenhuma Não tinha nenhuma eteia. Não tinha eteia, só eteia não tinha. E eu tirei a roupa, eu só fiquei com o aparelhinho, bonitinho lá, e disse, sobe na mesa. Acontece que na mesa, para subir... Desculpe, sem querer te interromper, já interrompendo. Eles tinham cabelo? Esqueci de falar. Não tinham cabelo? Não. Aí ele subiu na mesa... Aí ele sobe na mesa, eu não conseguia subir porque a mesa era muito alta, eu com 70, ele com 2,10, não dava. Os 2 me ajudaram e me puseram sobre a mesa. Pelado na mesa? Pelado, bonitinho. Então, por cima de mim, uma luz, eu não via a lâmpada, só via a luz. E essa luz caminhava lentamente até atingir o meu corpo. Atingindo, pressionou o meu corpo sobre a superfície da mesa. A superfície da mesa era gelatinosa. Um exemplo fácil seria assim uma massa de barro, de argila, com água. E meu corpo foi empurrado sobre a mesa. Um molde, fizeram um molde. Fizeram um molde. Empurrava com tanta força que eu não conseguia sequer respirar. Aliviou o peso, a força, e a luz foi voltando gradativamente. Então isso me mostrou que eles têm um verdadeiro domínio sobre a luz, coisa que nós até agora não temos. Depois então ele disse assim, olha, agora nós vamos fazer uns furos nos seus dedos, algo mais ou menos assim. E de sob a mesa, os outros 2 tiravam umas agulhas, algo como agulhas, e começaram a introduzir as agulhas em todos os dedos da mão. E depois nessa parte também. Das 2 mãos? Das 2 mãos. E as minhas mãos estavam distendidas ao lado do corpo. Quer dizer, o que eles tiraram daí? Sangue? Eles não tiraram sangue, segundo ele não. Mas era para detectar o porquê do tato,
alguma coisa nesse sentido. Mas Porque eles não tinham tato, eles não tinham dedo? não, tudo? alguns dos sentidos eles já perderam. Ah, é? Alguns dos sentidos. O que, por Eles- exemplo? Eu Tato? diria, a emoção, por exemplo, eles não têm mais emoções. Não tem, Eles- quer dizer, não tem as nossas, né? As emoções conhecidas por nós, né, os sentidos. E esse domínio da luz, quer dizer, o domínio da luz, porque a gente tem domínio da luz também, né? Quer dizer, a gente vai na tomada, apagou a luz, pô, acendeu a luz. A luz, você está dizendo, é uma luz solta, não é isso? A Sem luz- se ver lâmpada nem nada. A luz sólida. Agora, eles botaram um chip na sua cabeça, eu soube que eles implantaram um chip. Sim. Dentro dessas experiências que ele fez, tá, houve um certo tempo em que ele parou e ele olhava todo tempo, a todo momento, para uma caixinha preta na mão. E depois eu pude observar que a caixinha era um monitor. E por aquele monitor, ele olhando, ele ditava as regras do que deveria ser feito, dava as ordens do que deveria ser feito. E no momento exato, ele disse para mim, olha, Elias, eu vou colocar... Você já sabia o teu nome, já te tratava de Elias. Claro. Elias, olha aí, vou te botar um negócio... Vou te colocar isso aqui no teu crânio. Eu articulei, dizendo que seria uma cirurgia, não ficava bem e tal, e pulei... É ótimo, não vai ficar pulei, bem. não fica bem e tal, isso ficou na cabeça e tal. Aí eu pulei daqui dali, mas não adiantou. Eu estava preso sobre na a mesa. geleia ali. Aí ele começou com bisturi, os dois fizeram uma incisão e saía sangue. E com um tipo de uma esponja muito estranha, diferente, não só as esponjas tradicionais que nós conhecemos, ou que eu conheço, e começou a secar o sangue e doía quando cortava, sempre que fazia. Que eles Era faziam. fria, não tinha anestesia, nada? Não, sempre que faziam os movimentos, eu sentia dores incríveis. Haja visto que depois que eu volto, eu não tinha dores de cabeça, não tinha, se falei, não sofria de dor de cabeça. E durante 5 anos, depois de voltar, eu sentia essas dores de cabeça. E onde é que foi implantado o chip? Aqui no alto. E tem uma cicatriz, hein? Tem uma cicatriz porque nós fizemos uma tomografia computadorizada para detectar, para saber da veracidade daquilo que eu dizia. E na tomografia, ela não acusou o aparelho, mas o laudo de um médico diz o seguinte, que não tinha nada inserido no meu crânio, mas sim uma calcificação, que seria, o motivo da calcificação seria uma pancada, uma microcirurgia, e quis saber o porquê daqui, eu falei, não tinha tal, mas ele ficou sabendo. Mas o chip não apareceu? Com a tomografia, não. Nem em radiografia, nada? Não, radiografia simples, não radiografia fiz. simples. Eu teria que fazer uma ecorressonância. Agora, e esse chip era para quê? Para eles ficarem... Eles continuam em contato com você? Eles continuam em contato. Os chips seria para sempre que quisessem me identificar, onde quer que eu estivesse, através daquilo. E você, mas como é que é? De vez em quando eles chamam Elias, estamos aqui, é isso? As coisas não ocorrem praticamente assim, logicamente. Mas, na época, eu via um ruído com uma microfonia. Sim, mas agora, hoje, por exemplo, você ainda tem... Hoje, por exemplo, não dói mais. Mas você escuta eles falando com você? Escuto. E eles falam? Eles falam sempre que há necessidade. Mas quando é que há necessidade? O que eles dizem para você? Não há necessidade, porque as coisas não acontecem aleatoriamente. Quando acontecem, é porque eu sou previamente avisado. Sim, mas o que eles falam com você? Voltando a coisa em termos mais simples, mais à vontade, assim, mais coloquiais. Você quer saber o que eles falam hoje ou o que se falava na época? Hoje. Por exemplo, hoje quando eu tenho algum contato com ele, o nosso diálogo gira em torno sempre de genética. A preocupação, eles eram cientistas da área de genética. Tá? Porque, e eles falam com você sobre genética? sobre genética. E como é que você faz para se informar a respeito de genética para dar? O importante é que eu sou um veículo. Eu não entendo. Eles usam você como um veículo. Qual é a coisa? De onde eles vêm? Eles falaram para você de onde? Eu venho de Ursa Menor. Pelo menos esses que estavam comigo, que existe uma ramificação. De Ursa Menor. Uma ramificação imensa de planetas habitados. E você viajou com eles para algum lugar? Vocês foram? Eu viajei com eles. Quando? Logo? Nessa vez? Nessa mesma vez. Para onde vocês foram? Nós fomos a uma estação orbital que está situada atrás de Marte, segundo informação.
deles. Fica atrás de Marte, tem Atrás de Marte. uma estação orbital atrás de Estação Marte. orbital. E essa estação, ela se compõe de várias naves. As naves chegam, vão se acoplando umas às outras, formando uma estação orbital. Então lá, ficam lá, tem gente lá, tem humanos lá? Tem humanos Na estação orbital? na estação orbital. Fazendo o quê? Tem humanos que, segundo eles, quando nós ainda estávamos juntos, nesse primeiro contato físico, né, eles informaram que existem, porque eu vi outros lá, e que foi-me informado que não voltariam. Não voltariam por quê? Não queriam ou eles não iam deixar? Não iam deixar. Inclusive, Jô... Aí eles pegam as pessoas arbitrariamente, não, vai ficar aqui na estação orbital? Eles pegam porque é o seguinte, nós somos, quando somos pegos, somos cobaia. E o cobaia não tem vontade. Não tem vontade própria. Porque não existe o ratinho. E por que eles liberaram? Você não sabe? Não tem Por que me liberaram? simpatia? O que foi? Não, me liberaram porque... primeiro que teria que ser liberado, porque se não tivesse, teria ficado lá. Eu não sei se foram com minha cara, não, você vai embora e tal. Simpático, beleza, é simpático, vamos deixar ele. Agora, eu soube também que eles escolheram sêmen. Escolheram sêmen seu? Sim. Como? Essa pergunta eu não podia deixar de vir, né? No caso do sêmen... Porque a pessoa se masturbar dentro de um disco voador deve ser uma dificuldade. Você conseguia imaginar alguma coisa ali dentro? Por aí seria difícil. Só que não precisava se imaginar, porque eles nos traziam as imaginações. Só que não foi através de masturbação, é lógico. Não foi como foi? Não foi. Inclusive essa história às vezes gera algumas controvérsias. Sobre a mesa, eles colocaram uma venda nos meus olhos e um capacete, né? E sobre a encrenca, né, sobre o pênis, eles colocaram um aparelho. Ao mesmo tempo que... E você deixou? O que eu podia fazer? E aí, colocaram um aparelho Então, sobre o pênis. Esse aparelho, né, era um tipo de vibrador, era cilíndrico. Ao mesmo tempo... Ia vibrando ali... Quando se parava, estava bonito. E quando... Impressionante. E aí? E quando o aparelho fazia os movimentos tradicionais, lógico, vinha uma música suave que do capacete colocou. Tinha uma música. Ao mesmo tempo... Isso não tem para vender aqui, né? Só lá. Só lá eu acredito que também perto de aparecer. E aí... Acontecido isso, eles deixaram... Isso foi antes da viagem. Isso. Pararam os movimentos, logicamente. Então eles inseriram na raiz peniana um aparelho, uma agulha, tipo de uma sonda, e por ali, atingindo a vesícula seminal, eles extraíram uma grande quantidade de sêmen. Uma coisa interessante não, dolorida, é que isso tudo feito a sangue frio, eu sentia dores horríveis. E eles não tinha nenhuma forma de anestesia, né? Não tinha, porque não se faz anestesia em cobaias. E isso causou algum efeito colateral? Claro que sim, eu trouxe sequelas. Por exemplo, de que tipo? Por exemplo, o chips me deixou sequelas. Não, e o aparelhinho do... O aparelhinho, por exemplo, me deixou... Eu perdi a virilidade durante 4 meses. Procurei 2 médicos, e os médicos que eram especialistas, né, urologistas. Um deles, depois que me consultou, eu já não querendo contar mais a história, porque parecia que eu estava alienado. Inventando. Aí ele disse, mas o porquê da cicatriz? E eu não quero dizer porque já tinha passado o ridículo com o outro. Aí eu tive que dizer rapidamente, ele meteu a mão na gaveta assim, tirou um cartãozinho, entregou, eu pego o cartãozinho, olho rapidamente, estava escrito lá embaixo, psiquiatra. Mas ele me teve como... Você estava maluco. Eu não vou pedir para ver a cicatriz do seu pênis, mas da cabeça, será que dá para... Dá para ver aqui, ó. Onde é que é? Deixa eu ver tua mão aqui. Aqui, ó. Uma calcificação aqui. Mas não é cicatriz, né? Nossa, eu falei que é uma calcificação. É uma calcificação lá dentro. É, calcificação que tu vê... É um coco, um cucuruto, né? Cucuruto. Uma bolinha no cucuruto aqui. Isso.
Mas olha, eu tenho essa bolinha também no meu curuto. Então você foi contratado e não está sabendo. Eu fui contatado E não está sabendo. Não sabe. Agora, o seu amigo, quando você se encontrou com o seu amigo, o que você conseguiu encontrar, o que ele falou? Que ele passou pelas mesmas experiências? Vocês não viram mulher nenhuma? Por que mulher não... Eu não vi não mulher tem, nenhuma. na sua história não tem mulher nenhuma? Eu não vi. Agora, o que nos deixou perplexo, justamente o fato que quando nós chegamos a Guaraí, que de Conceição do Araguaia a Guaraí, são 149 quilômetros. Nós tínhamos que chegar lá às 10h30, às 22h30, porque nós saímos de Conceição do Araguaia às 18 horas. No entanto, chegamos lá, eram 4h30 da manhã. E lá não tem fuso horário, hein, gente? Aqui não tem negócio de fuso horário. Então isso deixou a gente intrigado, primeiro com essa diferença de horário. E o segundo é que o caminhão não tinha gasto sequer uma gota de combustível. O combustível permanecia intacto. Agora, eu soube também que os humanos que estão lá na estação orbital atrás de Marte, que é engraçado de não ter nenhum hoje em dia, que já vai de sonda em direção a Marte, ela não acusou nada disso. Mas, claro que se eles têm uma tecnologia muito mais avançada, é uma coisa que pode ficar oculta. Mas eles disseram que os terráqueos que estavam lá nessa estação orbital estavam cumprindo pena? Não seria praticamente um cumprir pena. Tá? Eles estavam retidos e a informação que me veio, que ele deixou para mim, é de que eles não voltariam. Mas você conversou com eles? Com os dois não. Mas não, com os da Terra que estavam lá. Não, eu não cheguei a conversar porque quando eu estava andando com Kairos nesse local, tá? Eu quando vejo os dois, eu pergunto para eles se poderia bater um papo com eles. Ele disse que sim, tal. E quando eu me dirijo aos dois, os dois simplesmente me viram e voltaram. Um detalhe interessante é que os dois, eles estavam presos um ao braço do outro, como se tivesse ocorrido uma cirurgia. Costurados aqui? Aqui assim. E nem bonequinho de papel, que você recorta, fica um grudado no outro. E eles, simplesmente quando me viram, eles voltaram rapidamente. Quando eu ia ter com eles, eles voltaram e eu não consegui sequer... E voltaram para o mesmo lugar, porque aquilo deve dar uma confusão quando um quer ir para um lado, outro para o outro. Porque estão preso amarrados. pelo braço. Peraí, não, eu vou para cá. Depois, tá. Eles têm algum humor? Contaram alguma piada de ursa menor para você, não? Não. Não tem nenhum senso de humor, nada... Nada que a gente possa aproveitar. Bom, eu conversei aqui com o Elias Seixas, que foi viajante de disco voador e tem ainda, alega que tem um chip na cabeça ainda de contato com os homens ou com as criaturas de ursa menor. Elias... Eu queria só mais uns 30 segundinhos. Pois não. Eu trouxe aqui para você uma porção de carne de rã. Não sei se você é afeiçoado. Sou. Porque... Mas a rã criada aqui mesmo, não tem... Essa rã é de um ranário que nós temos. Eles não te deixaram levar nada, né? Não, só trouxe. Não, digo, lá os alienígenas. Os alienígenas não deixaram você trazer nada de lá, nenhum pedacinho nenhum pedacinho de nada. Tá viva? Não, estão mortos. Já tá? É só você preparar. Beleza, olha que maravilha. Isso é do nosso ranário. Maravilha. O ranário é onde? O ranário é em Piabetá. Piabetá? Nós temos lá uma área... Onde é que fica? Piabetá fica onde? Piabetá fica perto no caminho de Teresópolis. De Teresópolis, estado do Rio. Teresópolis. Tá bom. Elias, muito obrigado pela tua presença. Alex, põe a rã no gelo, por favor, tá? Obrigado pela tua presença, daqui a pouco a gente volta.